Tiago Salazar vem a público explicar o porquê que nesse caso das grandes mídias não falam nada, por exemplo, na questão da nota fria, né? Nós temos que ouvir todos os lados, né? Eu mesmo sou uma pessoa que critica muito o pessoal da grande mídia, mas a gente tem que ouvir todos os lados, porque eu não posso simplesmente colocar o meu lado como verdade absoluta, entendeu? Vamos lá então, ouvir aqui o que o Tiago Salazar tem a dizer, o porquê da grande mídia realmente não publicar, né? Fala pessoal, todo mundo vivão aí? Todo mundo É o vivão. seguinte, vou falar uma coisinha aqui para vocês. Fala. A faculdade de jornalismo e a experiência na área nesse setor, elas nos dão uma condição ética e acadêmica de desempenhar essa função, de viver o jornalismo diariamente com... Essa primeira parte ele vem explicando, né? O que a faculdade de jornalismo propicia a um jornalista e o porquê que o jornalista se comporta de maneira X ou Y, ok? responsabilidade, profissionalismo e caráter. E ética, acima de tudo. O jornalista, ele deveria, pelo menos, levar isso para o seu dia a dia. E a maioria o faz assim. A imprensa profissional faz assim, na maioria das vezes. Tá? As pessoas não são obrigadas a entender como funciona a nossa profissão. Tanto é que ele fez o vídeo. As pessoas não são obrigadas a entender a função do jornalista. E ele fez um vídeo justamente explicando porque, como o caso da suposta nota fria, a grande mídia não fala nada. Eu não tô passando pano para ele, para ninguém, tá? Mas é justo a gente entender o porquê que eles não falam. Então, nenhuma dúvida que elas não são obrigadas a entender isso. Mas há também aquelas que não querem entender, muitas vezes por alguns interesses, principalmente nas redes sociais. Eu concordo com ele. Tem muita gente que não quer entender a situação, né? E se finge de surdo, se finge de mudo, dá só notícia que beneficia lado X, lado Y. Eu concordo plenamente com ele aqui. Tem muita gente que só dá notícia pro lado X, pro lado Y, né? Entenderam, né? Todo mundo sabe como isso acontece e de que maneira isso acontece. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque não é simplesmente o fato de algumas pessoas não entenderem a função, a profissão do jornalista, ou outras pessoas agirem por interesse nas redes sociais. Isso tudo, esse movimento todo, essa ignorância em certa parte, ela não vai mudar ou não deveria mudar a conduta de um jornalista, né? O caráter, a ética e a responsabilidade profissional de desempenhar a função. Falo isso porque hoje, minhas redes sociais, e eu tenho certeza que é de muitos colegas meus, nós fomos invadidos por questionamentos sobre uma viralização nas redes sociais referente a uma suposição de notas frias na última gestão do Corinthians, a gestão do Duílio Monteiro Alves. Óbvio que as pessoas vão cobrar. É óbvio. É óbvio que as pessoas vão cobrar. Mas, gente, eu vou esperar ele terminar aqui e depois eu vou emitir a minha opinião. Com todo respeito ao Salazar e aos demais amigos aí que são jornalistas. Eu, no caso, eu não sou jornalista. Eu sou apenas um cara fazendo live, tá? Mas eu vou deixar aqui, tá? E depois, na live de hoje à noite, eu vou trazer um trecho das entrevistas do Salazar e de outros jornalistas com a coletiva do Duílio dando coletiva e da coletiva do Augusto Melo. Eu vou fazer os cortes e vou trazer na live de hoje à noite, tá? Os cortes das coletivas tanto do Salazar quanto dos outros jornalistas. O Salazar porque ele tá aqui vindo explicar, né? Depois vocês vão acompanhar aqui, tá? E eu vou fazer isso, cara, pra gente conseguir ver se essa imparcialidade é real ou mesmo, ou se eu tô tão errado assim em achar que o pessoal não é tão imparcial, né? Mas aqui tá aqui a fonte, é o Instagram do Salazar, todos os devidos créditos a ele. Vamos continuar aqui, porque ele tem que dar a prerrogativa dele do fato narrado, né? E aí o pessoal fica, por que vocês não apuram isso? Por que vocês não vão atrás? Ó, gente, eu só vou terminar de passar aqui do Salazar e depois eu chego nos comentários, tá? Depois eu chego no chat. Pessoal que tá no chat, deixa o like aí, tá? Compartilha, eu trago conteúdos aqui relevantes todos os dias. O pessoal que tá sempre aí comigo sabe. Eu tento manter uma imparcialidade aqui, mas eu vou pelo justo, tá? Eu tento ir pelo justo, tá? Eu sou tão imparcial que eu tô trazendo o Salazar, trazendo a justificativa dele. Com todo o respeito a ele aqui, a todo mundo, entendeu? Pô, pelo amor de Deus, né? Vamos lá?
atrás. Por que você não fala sobre isso? Por que você não publicou nada sobre isso? Então aqui vai uma explicação. Quando o jornalista publica uma informação... Agora ele vai dar a explicação, o porquê que o pessoal da grande mídia, no geral, não publicou nada sobre o caso da suposta nota fria. Pode ter certeza. Ele deixou de publicar mais 5, no mínimo. Porque um jornalista apura muito mais do que ele publica. Porque um jornalista ético, responsável, ele faz uma apuração completa antes de publicar algo. Ó, essa parte aqui que ele falou, eu também faço aqui na live, tá? Não é tudo que eu passo para vocês na live. Não, eu não sou jornalista, vou ressaltar isso, eu não sou jornalista, eu sou apenas um cara que ama o Corinthians. E eu amo o Corinthians de verdade. Eu posso falar que eu sou um corintiano de verdade. Eu suspeito de que alguns, né, de que alguns não sejam, de que alguns setoristas aí não sejam de fato corintianos, mas eu sou um corintiano de verdade. Tá? Não é tudo que eu passo aqui pra vocês, não é todas as informações que chegam que eu passo aqui. Eu realmente dou uma averiguada antes, assim, da mesma maneira que ele, para ele passar as notícias dele, ele também averigua. Tanto é que a questão de que alguns jornalistas passaram, eu não lembro em qual portal que eu li, mas sobre uma debandada do Timão que pode ocorrer ainda daqui a alguns meses. É algo que pode acontecer. É algo que pode acontecer. Pode, no futuro, acontecer. Sendo que a nota, essa suposta nota fria, pra mim é algo real. É algo real. Tem uma nota lá e tem uma suspeita de fraude. Isso é uma notícia, isso é um furo. Uma suspeita de fraude. Pronto, é uma suspeita de fraude. Não quer dizer que teve a fraude, é uma suspeita de fraude. A notícia pra mim de que uma suposta debandada pode acontecer, igual eu vi nos portais de notícia, que eu acompanho os portais eu não assisto setorista, não assisto, tá? Eu leio portais de notícia e eu li num portal de notícia sobre uma suposta demandada que pode acontecer, algo que falta meses pra acontecer. Pra mim, muito mais notícia do que uma suposta debandada de atletas, igual aconteceu no Santos, é a suposta nota fria. Pra mim é muito mais notícia do que... Enfim, mas ele vai aqui explicar quais são as etapas que ele usa pra fazer uma matéria de jornal, tá? Uma matéria formativa da maneira que eles aprendem na faculdade. E ele só publica se ele tiver certeza, se ele tiver algo documentado, concreto, apurado, e se isso tudo configurar uma notícia. Tem a notícia e aquilo que nós chamamos de não notícia. E aí, se isso vai ao ar, isso é um verdadeiro desserviço, além de uma irresponsabilidade tremenda. Isso deixa de ser jornalismo. Aqui eu concordo com ele, Salazar, eu concordo com você certinho. Quando a gente publica algo, ou quando a gente fala algo que não é totalmente verdade, ou de maneira tendenciosa a lado X ou lado Y, com certeza, ô Salazar, com certeza é um desserviço mesmo. Tá? Os jornalistas deveriam ser imparciais, coisa que de fato não são. Hoje nós não vemos jornalistas imparciais. Pende pro lado X ou pende pro lado Y. Eu sou um youtuber, eu sou aqui um influenciador, eu tenho meus direitos. Agora um jornalista deveria ser, no mínimo, imparcial, igual ele tá falando aqui. Quando o jornalista não é imparcial, deixa de ser jornalismo. Pessoal que tá na live, deixa o like aí pra me ajudar, fazendo favor, tá? Eu sempre trago conteúdos relevantes aqui. Jornalismo. E é por isso, meus amigos, que sobre essa nota fria, suposta, né? Nota fria e tudo mais, essa desconfiança, é muito por causa disso. Hoje, pelo menos, vocês não vão ver na Gazeta Esportiva nada sobre esse assunto. No Globo Esporte, provavelmente, nada sobre esse assunto. Em tantos e tantos outros sites e veículos da imprensa profissional. Mas não tenha dúvida, a imprensa profissional ela foi atrás do caso. Ela apurou essa situação. Mas quando ela chega à conclusão de que não há nada ali que dê a ela a condição de publicar, a responsabilidade de publicar, ela não vai publicar. É assim que se faz jornalismo por jornalistas profissionais. Então vocês que estão aí tanto cobrando, vai aqui embaixo. Tá aí, ó. Dá uma olhadinha aqui no post. Tem a manifestação oficial da última gestão, da gestão do Willian Monteiro Alves, sobre
essa viralização sobre o que estão dizendo nas redes sociais, sobre essas notas frias. Então, o que nós temos hoje? Apurado. Ele explicou que não passa nada lá, que ele, o Salazar, ele não passa nada, tá? Não passa nada se não tiver prova, se não tiver fatos fundados sobre tal assunto, né? E agora ele vai passar a apuração dele sobre essas questões das notas frias. Segue o baile. Por mim e por outros colegas. A diretoria garante que não tem nada a dizer neste momento. Até o momento, a diretoria diz que não tem nada de concreto, não tem prova de nada, portanto, ela não tem nada a dizer sobre o caso. O presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians também disse que não teve acesso a nenhuma denúncia, a nenhum documento, que não tem nenhum conhecimento sobre essa situação e que, claro, está à disposição de ir atrás, de questionar e de averiguar, caso algo chegue para o Conselho Deliberativo. Não chega nada. E a gestão do William Monteiro Alves respondeu o que vocês podem ler aqui embaixo, colocando sob suspeita a origem da informação, colocando... Só lembrando, gente, eu tô vendo nos comentários aqui, eu não passo pano pra ninguém não, tá, pessoal? Eu não tô passando pano para ninguém não, beleza? Eu não tô passando pano pro Thiago Salazar não. Eu só tô mostrando o vídeo pra vocês pra depois eu dar a minha opinião sobre esse assunto aqui, tá? Eu não tô passando, o Tutula Games aí tá falando que eu tô passando pano, tá? Eu não passo pano pra ninguém não, ô Tutula Games. Você deve ser novo aqui no canal, cara. Você deve ser novo aqui no canal, tá? Eu só tô passando aqui o trecho dele, explicando o rolê dele pra depois eu dar a minha opinião, fechou? Não passo pano pra ninguém não, meu irmão. Fica... dando a sua explicação sobre a eventual acusação, tá aí, referente a uma, segundo eles, a alimentação de crianças, de um projeto e tudo mais, e depois se coloca à disposição e interessado na averiguação dos fatos. Portanto, meus amigos, o que nós temos? Nada. Nós temos o quê? Vocês viram, né? Ele falou aqui que ele não tem nada para conseguir fazer uma reportagem, para formular uma reportagem sobre o suposto caso de notas frias. Olha, estão averiguando uma suposta acusação ou um suposto esquema de notas frias. Então, peraí, nós temos certeza se essas notas são frias? Não temos essa certeza. Então, peraí, há um esquema? Não temos essa certeza. Tá, há algum documento que prove isso? Por enquanto, não apareceu nenhum documento que prove isso. Tá, então, o que nós temos? Alguém falando sobre isso? Alguém acusando alguma coisa? Também não temos. Ou seja, nós não temos absolutamente nada. Nada de concreto. E é por isso que a imprensa profissional não vai publicar, não vai veicular nada de concreto. Vamos lá. Ele falou aqui que a empresa não vai vincular porque não tem nada de concreto. Tem até um comentário aqui, inclusive o Caio colocou aqui, não tem nada porque não vai investigar a fundo, porque não é da gestão do Augusto. Um dos maiores comentários aqui, justamente no post dele, se vocês quiserem dar uma conferida, são isso. Duílio fala, 2 pontos, tudo certo. Aqui, ó, esse primeiro aqui ainda, ó. Duílio fala, tudo certo, tá justificado. Augusto fala, 2 pontos. Não, mas cadê as provas? Presidente, só falar não resolve. Isso são mentiras para iludir o torcedor. Não sou eu que estou falando, é um camarada aqui que comentou no vídeo dele. A diferença da cobrança entre as duas gestões é evidente. Negar isso é contra os fatos. Desculpa, mas é minha opinião. Vou deixar ele terminar aqui e vou expressar a minha opinião aqui também, tá? Mas não tô passando pano pra ninguém, igual alguns estão falando aí na live que eu tô passando pano. Ó, vocês prestem atenção no que vocês estão falando. Quem é inscrito meu aqui antigo sabe que eu não tenho rabo preso com ninguém, meu irmão. E a gente usa até as redes sociais nesse momento, que é uma espécie de comunicação informal, para só alertar o torcedor que, olha, sobre isso aqui é isso. Normalmente, não se publica quando não tem notícia.
Normalmente você vai atrás primeiro e depois que você descobre tudo, você averigou, opa, tem algo aqui, aí você leva isso a público respaldado por alguma coisa, por uma entrevista, por um documento, por alguma coisa nesse sentido. Isso é jornalismo. Quer ver um exemplo? O próprio presidente do Corinthians acabou ficando numa baita saia justa por não entender a função do jornalista. Quando ele me questionou sobre eu não ter ido, de repente, averiguar o contrato do Corinthians com a ESE. E eu fui averiguar, o presidente não sabia, mas é o que eu falei para vocês. A gente apura quando a gente publica uma, a gente já apurou mais 5, 10, só que vai ao ar, o que se configura notícia. Naquela ocasião eu fui atrás, não encontrei nenhuma irregularidade. O Conselho do Corinthians, Conselho Deliberativo, por meio da Comissão de Justiça, foi atrás, averigou. Eu tive esse acesso ao que disse a Comissão de Justiça porque eu estava interessado naquela apuração, naquela averiguação. Porque se tivesse algo irregular, eu iria publicar. Mas a partir do momento que eu vou atrás e descubro que não tem nada irregular, sai um relatório da Comissão de Justiça do clube, que diz que não tem nada irregular, o que eu tenho para publicar? Quer que eu publique o quê? Olha, averiguei, estava tudo certo. Está tudo certo é o mínimo, é o básico, né? Então não tinha nada para publicar. O presidente cometeu esse equívoco de achar que se a gente não se manifesta, é porque a gente não foi atrás. Não. A gente vai atrás de... Tá aqui explicando que antes dele publicar, ele vai e averigua. Muita coisa que a gente não publica porque não encontra condições para publicar. Vou dar outro exemplo. Às vezes a gente sabe de coisa errada e não publica porque não tem prova disso. Aí não dá para publicar porque você não tem a prova. Aí é um outro caso. Mas percebe? Isso é responsabilidade jornalística. O presidente não precisava ter passado aquela vergonha. Eu não vi ele passando vergonha. Não precisava ter ido na onda. Não precisava ter sido aconselhado, né? Aí na onda dessas pessoas que não entendem o trabalho jornalístico. Então fique você sabendo que eu e vários outros jornalistas fomos atrás, ouvimos clube, conselho, gestão do Duílio, fomos atrás de documentos e nada, absolutamente nada de notícia foi encontrado. O dia que algum jornalista tiver, vamos atrás de novo, porque quem tiver vai publicar e os outros terão que ir atrás e tudo mais. Se tiver, bora para cima. Se não tiver, não tem o que fazer. Então não adianta cobrar o jornalista para dar uma não notícia. O jornalista publica notícia apurada, constatada, comprovada de alguma maneira. Casos da Vaidbet, por exemplo, sempre publiquei. Existe um intermediário, o valor é tal, o cara é esse. Eu não ponho assim que há uma suspeita de ser alguém que talvez tenha um intermediário. Você entende? Não tem talvez, não tem suposição. Tem, tá aqui, é esse documento, papapi, papapá. É assim que funciona o trabalho da imprensa profissional. Espero que vocês tenham compreendido e não adianta vir querer me cobrar para que eu me manifeste ou que eu publique algo que até agora não existe. Se aparecer, a gente vai ter a responsabilidade de publicar. Tá certo? É isso. Se cuidem. Aquele abraço.